É, nada mal pro maior artilheiro da Holanda, não é mesmo, Memphis? Memphis Depay! Que fazem, mano. O Coringão, mesmo em data FIFA, continua sendo assunto, porque agora sim, o Memphis, jogador do Corinthians, se tornou hoje o artilheiro isolado da Laranja Mecânica, não só com um, mas com 2 gols na frente do Van Persie, que ele fez hoje na Lituânia, cara. Pois é, tanto o primeiro pra abrir o placar, quanto o terceiro pra fechar a vitória, apertaram por 3-2. E o pior, ele ainda deu uma assistência brilhante no quarto gol, que depois anularam por uma falta, mas, mano, em termos de decisão, o nosso holandês hoje foi o principal nome da partida, e mais uma vez, chega a ser até difícil acreditar que esse cara, com todo esse currículo, é jogador do meu time. Aliás, por sorte, a Holanda jogou o segundo jogo hoje e já encerrou a data FIFA. Então, ele ainda volta a tempo e com tempo de sobra até pra se preparar e ir pro jogo de quarta-feira numa boa. Porque a Conmebol, por outro lado, pelo amor de Deus, né, cara? Marca o jogo pra terça-feira e problema é de quem tem jogador convocado. Enfim, Memphis fazendo história como jogador do Corinthians. E detalhe, não só o maior artilheiro, mas também o maior assistente também. Tá empatado ali com o Sneijder com 33 assistências cada. E de novo, um pecado ter anulado o quarto gol, porque senão seria também mais um recorde batido ainda hoje. Mas tá aí, senhoras e senhores, Memphis Depay, jogador do Corinthians e agora maior artilheiro da seleção. É, fiel, e agora a situação do lateral direito Jacaré, que na semana passada parecia ter renovado, mas que ninguém entendeu por que ele não foi pro jogo mesmo assim, foi finalmente resolvida e oficializada pelo clube, onde hoje ele assinou a renovação de contrato até o final de 2030, com aumento na multa, com aumento no salário, uma valorização geral no contrato, e se antes o Dorival não relacionava ele por problemas contratuais, tanto que nem opção no Derby ele foi, agora, cara, não tem mais essa desculpa. Inclusive, depois que a janela fechou, a obrigação que o Dorival tem é de colocar esse moleque na fila dessa garotada que ele tá trabalhando pra jogar, pra ser uma opção em algum momento, porque se o Mateuzinho precisar sair de novo por lesão, suspensão ou qualquer que seja o motivo, eu não quero ver o Charles jogando por ali. Tampouco o Félix Torres, o Kaká, eu quero que seja um lateral direito. Então, mano, pode não ser o melhor jogador da base, pode nem estar preparado hoje, que seja. Só que só dele ser um lateral direito, pra mim já é o suficiente pra jogar. Aliás, um elogio à parte ao Jacaré é que apesar dele ser bem novo, só ter 18 anos, fisicamente, cara, o maluco é um touro, né? Pra gente que tá acostumado a ver aí só os capa da gaita, só os ousadia, anemia, lapidinho, bidon, já é uma evolução e tanta, e que merece aí ser espelhado em mais jogadores também, tá? Mas tá aí, mano, espero que aprendam que é melhor você renovar com um Jacaré da vida, pagando menos de 100 mil por mês, do que contratar um bagre a preço de ouro e ele ainda sair processando o Corinthians depois, falou? Tá aí uma coisa que eu desejo ver cada vez menos daqui pra frente. Bom, e essa história de que o Corinthians pode demitir o Fabinho Soldado para trazer de volta o Paulinho, dessa vez como diretor de futebol, foi um assunto pouquíssimo comentado até, mas bastante debatido entre alguns torcedores, principalmente pelo sucesso que está fazendo hoje o Mirassol. E o Paulinho, antes, era mais ou menos ali um cara da comissão técnica, não lembro o que ele fazia direito, mas hoje ele é tido como gestor geral lá dentro, que é mais ou menos o que o Fabinho faz hoje por aqui como executivo de futebol. E aí a ideia, informação por sinal do Jorge Nicola e depois replicada ali pelo Samir Carvalho, seria de fazer essa troca, porque a situação do Fabinho Soldado, a gente sabe que não é das melhores faz tempo. Por mais que o presidente tenha garantido aí recentemente que ele fique, isso e aquilo, o Paulinho é visto não só como um cara promissor na função de diretor, e realmente tem tudo pra ser um dos grandes na função no futuro, como também seria uma espécie de porta-voz muito melhor do que o Fabinho, porque ele é um cara muito mais identificado com a torcida. Você vai ouvir muito mais o Paulinho falar do que o Fabinho Soldado. Então, principalmente por isso, a diretoria acredita que seria um nome ideal pra se ter em sua gestão. A questão agora é, fiel, o Paulinho realmente sairia do Mirassol hoje, podendo terminar o ano com uma classificação heróica pra pré-Libertadores, ou até direta pra competição, quem sabe? E outra coisa, vale a pena pra ele largar todo esse sucesso que ele tem por lá, pra vir pra essa bagunça que tá o Corinthians, que não tem comando, tem transferban atrás do outro, Parque São Jorge pegando fogo com o ex-presidente podendo ser preso? Sinceramente, eu acho que não. Pelo menos eu, se fosse ele, não faria isso. Sem contar que, e aí já é uma opinião minha, quanto ao Fabinho Soldado, eu acho que ele tá longe, mas assim, muito longe de ser o problema por aqui. Não é o Paulinho que vai vir fazer chover. Até porque, né, contratar bem, sem dinheiro e com transferban, não é pra qualquer um, né? Mas fica aí o convite, hein, Paulinho? Se quiser voltar pra somar, filhão, pode ter certeza que a torcida não vai negar. Falou? E a Betano, que recentemente se tornou a maior patrocinadora master do Brasil junto ao Flamengo, pagando algo na casa dos 250 milhões por ano, seriam também uma das empresas que estariam dispostas a comprar os name rights da Arena e mais, de ser também a nova patrocinadora master do Timão. Pois é, a diretoria que tá louca pra fazer essa venda casada, chega a abrir os olhos quando toca nesse assunto, até porque a multa da Esportes da Sorte também vai cair, se é que já não caiu, de 100 para 40 milhões de reais. Então, a ideia seria de seguir com a Betano, que gostou ali da ideia, apesar de ainda não ter feito uma proposta, mas fato é que se o valor do master que eles oferecerem for menor do que eles acabaram de fechar com o Flamengo, eles vão arrumar problema, sem contar no valor da multa. Então eles pagariam aí 40 milhões pra tirar a Sport da Sorte e mais 70 milhões pra tirar a Hypera. Ou seja, só aí já seria 100 milhões a menos no contrato final. Eles ainda teriam que pagar esse dinheiro todo à vista, porque eu não imagino que iriam aceitar receber parcelado. Por isso, eu não acredito que essa venda casada realmente seja o melhor caminho. Ainda mais porque você vender um pacote, é natural que você acabe dando um desconto também. E numa dessas, por mais que o contrato passe de 1 bi e brilhe os olhos de muitos torcedores, os valores de cada, se você fosse fazer a soma, não seriam dos maiores.
Libertadores. Sem contar também, Fel, que eu duvido muito que a Betano, que hoje já patrocina o Brasileirão, já patrocina a Copa do Brasil, se não me engano até a Globo eles patrocinam também, iriam fechar também os 2 maiores patrocínios do país numa tacada só. É muito dinheiro e eu tenho certeza que eles não têm condições de fazer isso no momento. Tá muito difícil, mas tá aí, a possibilidade já existe. Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Proposta milionária. Muito dinheiro. Betano, a casa de apostas Betano, quer patrocinar o nome do estádio do Corinthians e também quer patrocinar a camisa do Timão. É isso mesmo. Proposta milionária para patrocinar o nome do estádio do Corinthians e também a camisa do Timão. Eu conto tudo para vocês agora. Betano, casa de apostas Betano, estuda realizar uma oferta ao Corinthians para adquirir o naming rights da Neoquímica Arena e se tornar também a patrocinadora master do clube. Ou seja, a Betano quer comprar o nome do estádio, que hoje pertence à Neoquímica Arena, e também quer patrocinar a camisa do Timão como patrocinadora master. A patrocinadora master hoje é da Esportes da Sorte, que é outra casa de apostas. O clube, o Corinthians, mantém conversas com a Betano e vive expectativas de receber uma oferta milionária em breve. Lembrando que o Corinthians já pediu algo em torno de 700 milhões de reais por 10 anos de contrato para vender o nome do estádio. Né? Lembrando também que a multa rescisória com a Neoquímica Arena é de 70 milhões de reais. E a Neoquímica Arena também está, a Neoquímica também está, né, a Hiperfarma também está na concorrência para renovar o contrato com a Arena Corinthians. Então, é isso. A partir do dia 1º de setembro desse ano é que houve a queda no valor da multa rescisória para 70 milhões de reais, o que abriu a possibilidade de uma nova concorrência para o nome do estádio. Mas a questão importante aqui é essa, porque no caso da Betano, né, além do name rights do estádio, que seria de 70 milhões de reais por ano, num contrato de 10 anos, os valores seriam ainda mais altos, porque a Betano ela tem interesse também de fazer um pacote, ou seja, de assumir também a camisa do Corinthians, de patrocinar a camisa do Corinthians, de ser a patrocinadora master da camisa do Corinthians. Lembrando que recentemente, Betano assinou um contrato milionário pelo patrocínio master na camisa do Flamengo. Por 3 anos e 4 meses, né, de contrato, e o Flamengo vai receber 268 milhões de reais por temporada. É uma bala de um patrocínio realmente milionário que o Flamengo fez com a patrocinadora Betano. Não se sabe se os números com o Corinthians serão os mesmos em relação ao patrocínio da camisa. Também existe a informação de que o Corinthians já recebeu uma oferta oficial pelos name rights da Arena Corinthians e recusou esta oferta. Não se sabe, porém, qual é a empresa que fez esta oferta. Os naming rights da Neoquímica Arena pertencem à Hiperfarma, né, que é dona da Neoquímica, da marca Neoquímica, desde 2020. E a Hiperfarma, ela paga 300 milhões, o contrato é de 300 milhões de reais, só que por um acordo de 20 anos. E aí, a atual direção do Corinthians entende que este contrato está bem abaixo dos padrões do mercado atual, por isso, a atual direção do Corinthians, através do Osmar Stabile, quer fazer um contrato novo e um contrato de 10 anos por pelo menos 700 milhões de reais. A Hiperfarma também está interessada em manter os direitos nominais da Neoquímica Arena. Então, provavelmente, haverá uma concorrência nesse sentido. É bom para a Neoquímica ter o nome estampado na Arena do Corinthians, né? Qualquer empresa gostaria de ter o nome estampado, dar o nome, batizar o nome do estádio do Corinthians. É um grande negócio, sem dúvida alguma. Agora, quando foi feito o negócio, em 2020, foi feito por um valor, por 300 milhões de reais, por 20 anos de contrato, e esse valor realmente, pelo que se fala, né, pelo que se sabe, está abaixo do mercado,
Então o Corinthians está tentando vender um valor muito mais alto e, além disso, o Corinthians está tentando negociar o pacote, ou seja, o nome do estádio e também a camisa do time, né, para quem for o novo patrocinador do Corinthians. É isso, meus amigos, é dinheiro e o Corinthians está precisando de dinheiro.